Existiu um tempo onde nenhum outro jogador era mais desejado por clubes no mundo. Esse é Neymar Júnior, conhecido como o príncipe que nunca se tornou rei, mas e se toda a sua história fosse diferente? Você já se perguntou como seria se o Neymar tivesse escolhido o Real Madrid, por exemplo? Qual é seu nome? Neymar. Ele era o jogador que absolutamente todos os clubes do mundo desejavam pelo seu estilo de jogo, e além disso, a maior promessa brasileira do século. Ele era o homem capaz de superar o Ronaldo Fenômeno, e para muitos, até mesmo Pelé. Com suas decisões estranhas, Neymar transformou sua carreira em algo inimaginável e completamente distante das projeções que todos faziam sobre sua carreira brilhante. Neymar, com apenas 6 anos de idade, poderia ter mudado totalmente a história do futebol com uma pequena resposta de sim ou não para o maior clube do mundo. Mas hoje eu vou dizer para você que eu estou extremamente decepcionado. Eu trabalho no futebol a minha vida toda, desde garoto no futebol. Eu poucas vezes vi alguém tão mal educado desportivamente como esse rapaz Neymar. Eu trabalhei muito com jovens, a minha vida toda vem acompanhando. Eu acho que está na hora de alguém educar esse rapaz ou nós vamos criar um monstro. Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro. A sombra do Messi, o príncipe que nunca se tornou rei, ou aquele que se tornaria um monstro no futuro, segundo René, na época do Santos. Todas essas frases têm algo em comum: o sucesso não alcançado pela maior joia da história do futebol mundial. Agora eu te pergunto de novo, e se tudo fosse diferente? E se Neymar Júnior não tivesse ido ao PSG? Ou vamos além, e se o Neymar tivesse escolhido o Real Madrid? Em 2006, muito tempo antes do Neymar ter estreado no Santos e ter se tornado aquele monstro que nós conhecemos, quando era garoto ele fez uma visitinha na Espanha, mas com um motivo bem diferente dos turistas normais. Ele foi convidado para fazer um teste para a base do Real Madrid, bem na época em que nomes de jogadores galácticos como Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos e Zidane jogavam por lá. Acontece que, na história original do Neymar, ele decidiu voltar para sua casa por ser muito novo e por querer passar mais tempo com a sua família. Essa decisão de retornar à sua casa fez o Neymar feliz por bastante tempo, mas e se aquele jovem garoto de apenas 6 anos de idade tivesse dito sim para o Real Madrid? Bom, para começar, o Neymar no Barcelona nunca teria acontecido. Muita gente em 2012, quando via o Neymar do Santos, acreditava seriamente que ele venceria pelo menos uma bola de ouro. Afinal, um menino que tinha mais habilidade e potencial até mesmo que o próprio Fenômeno deveria vencer no mínimo uma vez o prêmio do melhor jogador do mundo, como o Ronaldo Nazário fez por volta de 2002, não? Pois bem, essa façanha provavelmente teria acontecido se ele jogasse no Real Madrid por conta de um certo alguém. Cristiano Ronaldo é o sinônimo de dedicação e trabalho duro, e seu apelido de robozão não existe à toa. Ele é praticamente o inverso perfeito do Neymar, que mesmo trabalhando muito duro para jogar bem, não deixa de fazer as coisas que gosta para literalmente viver o futebol como Cristiano Ronaldo fez durante toda a sua carreira. O apelido robozão, inclusive, foi dado para ele justamente pelo esforço desumano que o atleta português faz na tentativa de alcançar o ápice do esporte. As baladas, festas comemorativas, saidinhas com os amigos e viagens são coisas que o Neymar claramente faz questão de viver, e com razão, já que ele mesmo já deu entrevistas falando sobre o assunto há muito tempo atrás. A questão é que, se tivesse jogado no Real, ele provavelmente não viveria assim. Existem relatos de vários jogadores sobre ter sentido o peso de jogar com Cristiano, inclusive sobre suas metodologias que alavancaram várias carreiras. Aparentemente, ver essa dedicação dele em campo é algo tão assustador que acaba virando algum tipo de motivação para grande parte dos atletas. De qualquer maneira, Neymar provavelmente teria um corpo mais forte por dois motivos jogando em Madrid. Ele se dedicaria mais ao ver o Cristiano Ronaldo treinando a todo custo. E 2, o simples fato dele jogar na base absurda do Real Madrid.
O Brasil sempre foi uma máquina em criar jogadores talentosos e disso, absolutamente nenhum outro país do mundo discordaria, mas um detalhe importante que passa batido em algumas conversas é bem simples. As bases não conseguem desenvolver tanto o corpo dos seus jogadores, até mesmo porque esse não é o foco daqui. Rodrigo e Vini Júnior do Real Madrid são exemplos disso, assim como em outros lugares do mundo. O Bayern, por exemplo, faz do corpo dos seus atletas serem transformados para evitar lesões em jogos mais pesados, o que definitivamente nunca rolou com o Neymar. Arda Güler tem apenas 18 anos de idade e após chegar com várias lesões diferentes em Madrid, o departamento médico inteiro foi dispensado para um foco maior na recuperação e evolução do jogador. Compare a versão do Neymar jogando no Santos e pouco tempo depois de chegar ao Barcelona, e esse argumento fica ainda mais justo com a mudança corporal. No Real Madrid, Neymar teria um treinamento pesado e dedicado para ser totalmente compatível com seu estilo de jogo, mas a quantidade muito menor de lesões seria uma das menores diferenças da sua carreira, por incrível que pareça. Existe um boato de que Cristiano Ronaldo uma vez ligou para o Neymar em 2016, pouco antes dele decidir ir ao Paris e tomar a péssima decisão de abandonar o Barça. Essa ligação serviu para o português afirmar que a ida do Neymar seria uma péssima escolha e que ele não deveria ir de maneira alguma. Por mais que essa história tenha cara de mentira, nada muda o fato de que o robozão provavelmente não deixaria o Neymar sair do Real para piorar sua carreira depois dele despontar e se tornar uma das melhores contratações do clube merengue. Dito isso, Neymar não iria para o PSG, e se ele fosse para algum time, provavelmente seria para algum da Premier League, a conselho do próprio Cristiano, que teve sua carreira alavancada por lá. Para algumas pessoas, foi exatamente isso que aconteceu com o Casemiro, inclusive. Não seria exagero imaginar que o fim da carreira do Neymar seria num City, Chelsea ou algum outro clube de ponta da liga mais difícil do mundo, bem ao contrário da Arábia, como rolou na vida real. Antes de comentar que Neymar não se aposentaria em outro lugar que não fosse o Santos, não se esqueça que caso ele fosse ao Real, Neymar provavelmente nunca teria jogado em algum time brasileiro, inclusive nem no Santos. Fazendo dupla com Cristiano Ronaldo, Neymar provavelmente enfrentaria uma dupla super fraquinha. Conhece um tal de Messi e seu amigo Suárez? Nesse universo, Neymar seria algum tipo de rival direto do Messi, e isso seria ótimo. Por mais que a amizade de Neymar e Messi seja linda, até o destino do Messi poderia mudar com toda essa história. O argentino não teria jogado no PSG depois de sair do Barcelona, já que o Neymar não estaria lá, e teoricamente o clube não seria atrativo para o Messi. Ele poderia ter ido antecipadamente ao Inter Miami, acabado no City ou até mesmo em algum outro clube difícil de se imaginar. Quem sabe, Messi não teria vencido a Copa do Mundo por causa dessa escolha. A rivalidade dos dois seria insana e assim, as partidas entre Argentina e Brasil, que é o maior clássico de seleções do esporte, seria no mínimo 2 vezes mais interessante para ambos os lados. Provavelmente teria até mesmo algum tipo de guerra ainda maior entre as seleções e suas torcidas quando fossem os dias de clássico. O trio MSN, formado por Neymar, Suárez e Messi, nunca teria acontecido, mas o novo trio de Cristiano, Benzema e Neymar também seria um absurdo, e eu não duvido que eles teriam ganhado ainda mais coisas com o brasileiro no clube por todos esses anos. Santos não teria revelado o jogador, o Barcelona nunca teria tido Neymar por lá, e sem ele o Barcelona perderia mais de 10 gols na somatória, o que deixaria eles de fora da final da Champions, por exemplo. Isso significa que o Barcelona não teria vencido a competição, e mesmo que chegasse até a final sem ele, os dois times se enfrentariam para disputar a famosa orelhuda. Para mim, o Neymar e o Cristiano Ronaldo provavelmente venceriam essa disputa, e o Messi teria uma Champions a menos no currículo, enquanto o Cristiano e Neymar ganhariam mais um troféu para sua prateleira. Na teoria, o Real Madrid teria conquistado a Champions de 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 e 2022, com um desempenho absurdo do Ney e do trio em conjunto. O que somaria 10 conquistas para a carreira dele, caso estivesse por lá desde sua estreia como profissional. Para te dar uma dimensão de quão grande isso é, Neymar seria o maior vencedor de todos os tempos da competição, somando praticamente o dobro do recorde de alguns jogadores do Real Madrid que conquistaram 5 vezes o troféu. Em pelo menos uma dessas conquistas, o Neymar provavelmente teria desempenho suficiente para ser o bola de ouro em pelo menos um ano, ainda mais com a quantidade de prêmios se empilhando um atrás do outro. Cristiano Ronaldo e Messi sempre tiveram um desempenho absurdo, mas é estranho pensar que todas as assistências que o Neymar fez para o Messi provavelmente iriam para o Cristiano Ronaldo, o que faria os números de ambos aumentar consideravelmente.
Se você estivesse recebendo uma quantia boa para jogar futebol e seu agente te ligasse de repente para informar que uma nova proposta chegou, você provavelmente não ligaria para ela, certo? Mas e se esse dinheiro fosse pelo menos 3 vezes mais do que o seu salário atual, sabendo que você passaria por dificuldades, muito sofrimento e bastante dor emocional, esse dinheiro ainda valeria a pena para você? Esse foi exatamente o pensamento do Neymar, que decidiu topar o desafio de transformar o PSG num clube grande da Europa. Então ele pegou suas malas e saiu de Barcelona repentinamente, sem avisar praticamente ninguém. Esse, para a maior parte dos seus fãs, foi o maior erro da carreira inteira do Neymar, e inclusive esse foi exatamente o ponto onde tudo começou a dar realmente errado em sua carreira. Neymar nunca conquistou o maior sonho do Paris Saint-Germain, a famigerada Champions League, mesmo sendo o jogador que mais tentou ano após ano. Ele obviamente não conseguiu elevar tanto o patamar do clube, mesmo tendo sido a maior transferência de todos os tempos, e por mais que a maior parte da culpa não tenha sido dele, isso era exatamente o oposto do que a torcida do PSG enxergava. O PSG foi um momento horrível em sua carreira, e aquilo que parecia um sonho para o Neymar acabou se tornando, de forma bem direta, o seu maior pesadelo, segundo suas próprias palavras. Ser odiado pela torcida, odiado pelos seus amigos e ter que sofrer com as palavras do prefeito de onde você mora são coisas que passaram nos últimos anos da carreira do Neymar em Paris. E aquele homem que tinha seu nome escrito na Torre Eiffel, o maior monumento da França, foi corrompido pelo ódio e pela tortura que ele sofria por praticamente todos à sua volta. Uma vez, Neymar fez 4 gols, salvou o Paris e mesmo assim a torcida continuou a vaiar o jogador. Outra vez, o Mbappé não conseguiu carregar o clube sozinho e o maior alvo da torcida era o Ney, que estava de cama se recuperando de uma lesão grave. Por sorte, tem um detalhe, aqui na nossa brincadeira ele jamais teria ido para lá e sua carreira teria sido totalmente diferente. Caso continuasse em Madrid, Neymar não teria sido criticado, sua média de partidas não teria caído em mais de 40% e seu bom futebol teria continuado em alto nível, assim como os grandes astros do Real, que chegaram quando eram praticamente crianças e se mantiveram em alta até os dias de hoje. Contando que sua história inteira fosse em Madrid, a carreira de Vini Júnior e Rodrigo seria totalmente diferente do que estamos acostumados, até mesmo porque Neymar seria uma faca de 2 gumes. Ou teria motivado e ajudado ambos em suas carreiras, ou poderia ter prejudicado elas ao ponto dos dois nunca terem sido contratados. Pensa comigo, Neymar é um ótimo jogador, e se estivesse por lá até os dias de hoje, provavelmente teria que dividir elenco com Vinícius Júnior, que não chegou bem na Europa e passou por muitas dificuldades. Será mesmo que Vinícius conseguiria jogar melhor que Neymar, a ponto de pegar seu lugar como ponta esquerda no clube? Além disso, Rodrigo também teria menos espaço em campo, já que ele é o novo substituto do Neymar, que seria o titular do clube até os dias de hoje. A parte mais engraçada dessa história é que o Rodrigo e Neymar provavelmente inverteriam suas carreiras, já que se o Neymar nunca tivesse jogado no Santos, Rodrigo seria a mais nova revelação do clube. E além disso, vale lembrar que o Rodrigo recebeu ofertas do Barcelona antes de aceitar a proposta do Real Madrid. Estranhamente, com o Ney, essa história foi exatamente o contrário, e o Rodrigo poderia acabar jogando até mesmo no PSG, como o Neymar decidiu fazer para ser o protagonista de um clube. Imaginando que ele não teria influências negativas e que o Dom Ancelotti fosse colocar todos os 3 em campo, Neymar provavelmente levaria a maturidade de Cristiano Ronaldo adiante, e mesmo já sendo um líder em campo, ele provavelmente teria ainda mais influência, cuidando e guiando os atletas para que ambos chegassem no nível que estão hoje desde muito mais jovens. Eu não preciso nem comentar que a maior parte das transferências do Real seriam totalmente diferentes, certo? Hazard não teria sido contratado, e ele não seria um dos maiores fracassos do mundo. Talvez Vini Júnior, Rodrigo, Bale e até mesmo Bellingham também não teriam sido contratados, já que o Neymar poderia fazer a função de todos eles, que jogam do meio campo para frente. Casemiro e Marcelo teriam se acostumado a jogar mais tempo com o Neymar, e esse vínculo que naturalmente ajuda muito dentro de campo nas seleções, poderia ter feito com que o craque brasileiro tivesse ganhado até mesmo uma Copa do Mundo para os brasileiros, realizando seu maior sonho como jogador de futebol, e na época, superando tanto Cristiano quanto Messi. Lembrando que Xavi, Iniesta e Piqué jogavam no Barcelona e levaram a Copa para a Espanha em 2010, então o argumento seria bem válido se contarmos o trio do Real Madrid.
Caso o Neymar conseguisse manter sua média enquanto atuava pelo Barcelona nos anos em que ficaria no Real Madrid, ou seja, por todos os seus anos desde a sua estreia até sua aposentadoria, ele seria o melhor jogador de todos os tempos, e isso sem exagero. Quando chegou no PSG, Neymar aumentou sua quantidade de lesões em pelo menos 50%, fazendo com que ele jogasse praticamente a mesma quantidade de partidas que teve no Barcelona, mesmo ficando 2 anos a mais em Paris. Simulando que ele nunca fosse ao Paris Saint-Germain e sempre estivesse com a mesma média de gols e assistências do Barcelona nas temporadas em que fosse jogador do Real, Neymar terminaria sua carreira por volta dos 38 anos de idade, com nada menos que mais de 980 gols oficiais, 568 assistências e ainda teria média de 5,4 dribles por jogo, superando totalmente a carreira de todos os outros jogadores da história do futebol, como Pelé, Cristiano Ronaldo, Messi, Cruyff e qualquer outro que já tenha pisado na terra. Neymar quase dobraria o recorde das assistências e, para melhorar, bateria os gols de Cristiano Ronaldo e até mesmo do Pelé, se formos contar apenas os 767 que a FIFA considera como oficiais. Isso tornaria o Neymar no melhor jogador do mundo, e só para comparar, Haaland e Mbappé não chegariam em 900 gols, mesmo mantendo a média atual de gols que eles tiveram nas últimas temporadas. Obviamente, esse cálculo todo foi feito baseado numa quantidade muito menor de lesões, porque caso ele mantivesse o número de machucados de quando chegou ao Paris, não teria muita diferença das estatísticas atuais. Resumindo a obra, o Neymar provavelmente teria se tornado aquilo que todos esperavam dele no início da sua carreira. Ele seria o melhor jogador de todos os tempos, ou pelo menos algo muito próximo a isso. A joia do futebol brasileiro teria se concretizado e o monstro Neymar realmente existiria, mas não para coisas ruins, como o René previa em 2011 depois de enfrentar ele no Santos. Obviamente, tudo isso foi baseado em coisas mais positivas para sua carreira, mas existem inúmeros detalhes que poderiam acontecer e impactar negativamente na carreira dele. Ir para o Real Madrid poderia desencadear ainda mais lesões, fazendo com que ele nunca tivesse atingido a mesma qualidade de quando jogou no Barcelona. Na pior das hipóteses, Neymar poderia ser exatamente o que o Hazard se tornou no Real, recebendo um salário altíssimo e ficando de fora da maioria das partidas pelo clube. Além disso, existiria até mesmo a possibilidade do Zidane não usar ele, já que quando o francês foi cotado para comandar o PSG há cerca de 2 anos atrás, Zinedine afirmou que provavelmente não contaria com o Neymar no seu clube por alguns fatores que ele não gostava muito no jogador. O maior trio do mundo para muita gente, o famoso MSN, poderia nunca ter acontecido, e por mais que as duas duplas se enfrentando fosse algo muito interessante, o Neymar, Messi e Suárez eram praticamente imbatíveis jogando juntos e definitivamente marcaram os 4 anos em que o Neymar esteve no Barça. Na pior das hipóteses, pode ser que o Neymar acabasse sentindo exatamente a mesma coisa que acontece com o Vini Júnior e com os clubes espanhóis, principalmente pelo estilo de jogo extremamente parecido que os dois têm. De qualquer maneira, a carreira do Neymar seria no mínimo uns 80% diferente do que somos acostumados se ele fosse para o Real, e existem ainda mais possibilidades. Neymar foi chamado para jogar no Chelsea, United, Liverpool, Arsenal e alguns outros clubes da Premier League quando decidiu sair do Santos, inclusive por salários diferentes e com propostas diferentes em um país que ele nunca jogou e que, convenhamos, seria um absurdo ver ele jogando. Antes mesmo de se tornar um jogador profissional, o Neymar já estava na mira do Barcelona e do Real Madrid, e caso ele tivesse escolhido o Real depois de jogar no Santos, a história também teria sido completamente diferente. Em cada um desses clubes, Neymar teria uma história completamente diferente e alternativa em relação ao que conhecemos hoje, e em todas elas o final provavelmente seria melhor do que vimos em todos esses anos.